E aí, minha galerinha, tudo massa, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez e hoje mais uma aula daquelas, hein? E já vai uma perguntinha aí para vocês. Vocês sabem por que é que o urso polar não come o pinguim? E aí, faz essa pergunta aí. Você já sabe a resposta? Comenta aqui embaixo. Você já sabe o que é que eu estou falando? Comenta. Porque nós vamos falar e dar a resposta por que o urso polar não vai comer o pinguim, beleza? Assiste o vídeo que você vai ter a resposta. Hoje nós vamos falar sobre os biomas no mundo, sobre vegetação. Segue a vinheta! Resposta tranquila, hein? Já sem enrolação de primeira. Simplesmente, o urso polar não come o pinguim porque o urso polar está no Polo Norte e o pinguim no Polo Sul. Biogeograficamente, fica muito distante o urso polar sair do norte e até o sul comer o pinguim. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que cada espécie tem o seu habitat. Cada espécie tem também a sua relação de biomas. As espécies onde elas vivem na biologia é chamada de habitat. Os biomas são regionalmente maiores, são áreas em que nós temos espécies, que nós vamos falar hoje sobre essas vegetações. E nós temos os ecossistemas, que em escala de geografia, trazendo obviamente a geografia, ela é uma ciência espacial. Nós vamos fazer assim. O habitat seria, no caso, uma escala local. O bioma, uma escala regional. Já o ecossistema seria como se fosse uma escala global. E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o surgimento, as formações vegetais, como é que esses biomas eles estão distribuídos sobre a superfície terrestre, beleza? Então, galerinha, a primeira coisa que nós temos que lembrar e entender é que existe sim uma relação entre o homem e o meio. E, obviamente, o nosso planeta ele tem três regiões, três espaços que nós chamamos onde a vida acontece. Em biologia, nós temos os seres chamados abióticos, ou seja, os seres que não têm vida, e os seres bióticos, que são os seres vivos, os reinos protistas, o reino dos fungos, os seres vivos, né? Todos esses reinos, eles estão inseridos dentro da Terra. E a Terra tem três ambientes. O primeiro ambiente nós chamamos de atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra. O segundo ambiente nós chamamos de hidrosfera. A hidrosfera seria a camada líquida, o meio aquoso que nós temos na Terra. E a terceira, e não menos importante, é a litosfera. Esses três ambientes reunidos formam o que nós chamamos de biosfera. Então, nós temos a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Esses três ambientes reunidos vai gerar o que nós chamamos de biosfera. A atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, as três reunidas, vai gerar o que nós chamamos aí de biosfera, a esfera da vida. E aí, galerinha, justamente pensando nisso, nós temos o nosso planeta. Há uma relação entre o homem e o meio, entre os seres vivos e os não vivos. Os seres vivos dependem da luz solar, dependem do solo, dependem do clima, que são seres abióticos, não são seres vivos. Já, obviamente, os seres vivos são totalmente dependentes da luz solar, do clima, do relevo, do solo. E são justamente essa relação entre os seres vivos e não vivos que vai existir o que nós chamamos de bioma. E nós vamos falar sobre os principais biomas existentes no planeta. Beleza? Então eu quero que vocês fiquem atentos a essa tela que eu vou mostrar para vocês, que é a tela do mapa dos biomas que nós temos no mundo. Produção, vou contar até 3 para você me fazer desaparecer. 1, 2, coloca lá na tela, produção, que eu quero, que é a imagem do nosso mapa. Vou desaparecer no 3, hein? 1, 2, 3... E agora que vocês não estão me vendo, vocês estão vendo aí só essa tela aí, muito massa, produção eficientíssima.
Brigadão, produção. Então vamos lá. Nós temos aí esses biomas, como vocês podem ver, tundra, que seria no caso o primeiro bioma, ao norte aí, né, norte dos Estados Unidos, a Groenlândia, o norte da Rússia. Depois, logo em seguida, nós temos a taiga. Vocês estão vendo aí na legenda, seria no caso esse lilazinho mais claro, né? Tundra é um roxo mais escuro, a taiga é um lilazinho mais claro. A taiga também ela é chamada de floresta de conífera ou floresta boreal, beleza? Vocês estão percebendo aí que a floresta boreal, a taiga, ou também conífera, ela é a floresta que está bem presente ao norte aí, na Europa. Destacadamente nós temos Noruega, Finlândia, Suécia. Na Rússia, teria também uma grande porção aí da floresta, né, de taiga. Em extensão territorial, nós podemos dizer que é, sim, sem sombra de dúvida, a maior floresta em extensão territorial do mundo. Depois, logo abaixo, nós temos a floresta temperada. Vocês estão percebendo aí, né? Nessa porção centro-leste dos Estados Unidos, na Europa aí como um todo, no sudeste asiático aí, na porção aí da Ásia. Vocês estão percebendo aí nessa cor verde, seria no caso a floresta temperada. Depois, bem abaixo, nós temos essa cor avermelhada, que é a floresta tropical. Floresta tropical ou floresta pluvial é aquela floresta próxima da linha do Equador. Vocês estão percebendo aí, ó, distribuídas aí ao longo da linha do Equador. Então nós temos tanto nas proximidades como bem passando aí na linha do Equador. Também é chamada em alguns lugares de floresta equatorial. Quando a gente vai falando sobre a Amazônia, vocês vão ver que a gente vai estar trazendo essa floresta. Depois nós temos a vegetação de campos. Isso aí, essa vegetação amarelazinha na tela aí que vocês estão vendo é a vegetação de campos. Estão vendo aí na porção centro-oeste dos Estados Unidos, na Europa, na boa parte da Ásia e no sul, na Austrália e no sul da América do Sul. Essa vegetação de campos, ela também recebe o nome de pradarias. Não é padaria de pão, é pradarias, beleza? As pradarias, elas também são chamadas de campos, e ela no sul do Brasil, a gente vai ver um pouquinho, elas são a vegetação voltada ali para os pampas, na região ali da Argentina, do Uruguai e até do Rio Grande do Sul do Brasil. Abaixo, a vegetação de campos, vocês estão vendo essa tonalidadezinha aí, né? Meia alaranjada. Essa tonalidadezinha alaranjada são as savanas. As savanas, na América, elas recebem o nome de cerrado. Então não podemos esquecer que o cerrado no Brasil, né, na região ali do Planalto Central, ali a vegetação do cerrado, ela é também a mesma vegetação da savana. Apesar de ter característica fitogeográfica vegetacional, as características dos biomas, a característica do bioma relacionada à classe animal, ou seja, da fauna e não da flora, nós temos diferenças cruciais. Na fauna das savanas africanas, nós temos animais de grande porte, né? De muito grande porte, né? Girafas, hipopótamos. Você não vai encontrar isso, obviamente, no cerrado ou também na chamada savana brasileira. Isso a gente vai ver um pouquinho falando sobre as características da vegetação da savana. E nós temos também o bioma do deserto. Professor, é um bioma deserto? É sim. Nós lembramos que temos biomas desérticos frios e biomas desérticos quentes. O bioma deserto é caracterizado por quê? Pela ausência de chuva e não pela questão da temperatura. Afinal de contas, nós temos desertos gelados. Mas aí a gente tem o destaque, né? Na África setentrional, onde a setinha está apontando aí para vocês, essa região aí seria a região do Saara. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa vegetação do deserto na região norte aí do continente africano, na Austrália e até mesmo na região aí do Oriente Médio, como vocês podem ver a parte do Sahel, a setinha está apontando aí agora para o Sahel, beleza? Então não esquece, vamos lá galerinha, vou contar até 3 e a produção vai me fazer aparecer de novo, hein? Vamos lá, contando 1, 2, 3, apareceu! E aí galera, beleza? Muito massa, vamos continuar aqui. Então voltando para nosso foco aqui. Os biomas, eles são realmente distribuídos como nós vimos latitudinalmente. O mapinha está aqui, né? Vocês estão vendo o mapa. Cada lugarzinho desse que nós apresentamos no seta tem um tipo de bioma. Mas nós vamos falar
sobre o primeiro que nós abordamos. Produção, peço a vocês que mude aqui o cenário aqui, bota aqui, por favor, para mim a vegetação de tundra. 1, 2, 3, tundra. Aê! Estão vendo aí? A tundra é uma vegetação... Fiquei com frio aqui, ó. Um calor no estúdio, né? Um estúdio de gravação. Mas fiquei com frio. Porque a vegetação de tundra, ela é típica e característica de áreas frias, de áreas geladas. O que é que temos de novo na vegetação de tundra? Ela é uma vegetação que só ocorre durante 3 meses no ano. Porque ocorre o recuo do gelo, como vocês podem ver. É uma vegetação que não tem estratos arbóreos, né? Estratos, vamos dizer assim, arbustivos, gramíneas. Você tem muito mais líquens e musgos do que grama, do que arbusto, do que árvores. Basicamente o solo, ele está congelado. Galera, e atenção para o nome que eu vou dizer para vocês. Esse solo aqui congelado, ele tem um nome. Ele é chamado de permafrost. É esse nome mesmo. Permafrost, que é o solo congelado. Esse solo aqui que vocês estão vendo congelado, esse solo inteiro congelado, ele vai, durante 9 meses, ficar sem nenhum líquen, sem nenhum musgo, sem nenhum vegetal. E durante o verão, quando ocorrer o degelo, quando dissolver, vai aparecer essas gramíneas, esses musgos, esses líquens que vocês estão vendo aqui. E aí vai receber o nome de tundra. Então, o urso polar, o pinguim, esses 2 animais, eles vivem também nessa região de tundra. Lembrando que o urso polar, ele come foca, ele não come pinguim. Belezinha, galera? Outra coisa que vocês têm que entender. A tundra, ela é uma vegetação tipicamente mais do hemisfério norte. Eu tenho no Ártico? Tenho. Mas ela é em menor quantidade. Galerinha, eu quero botar aqui o mapa de novo. Produção, vou contar até 3 e vocês vão fazer desaparecer. 1, 2, 3. Opa! Desapareci. Tá vendo o mapa aí? Trouxe o mapa de novo. Nesse mapa, eu quero que vocês olhem para a seta agora. Na seta, eu estou mostrando a América do Sul e eu estou mostrando o Chile. Perceba aí que o Chile, nessa faixa aí, o bioma do Chile, você está vendo que tem tundra. Por que no bioma do Chile tem tundra? Porque justamente nessa região da tundra, onde tem no Chile, está a Cordilheira dos Andes. Então, na Cordilheira dos Andes, a cada momento que ocorre o verão, ocorre o degelo. Ou seja, ocorre o derretimento das calotas de neve. E isso vai fazer com que surja ali um musgo, o líquen, uma gramínhazinha, muito parecida com a tundra. E aí ela é chamada de tundra alpina. Acontece no Chile e acontece na região dos Alpes, na região da Europa, onde eu tenho os Alpes ali, na Suíça, nessas regiões onde nós temos alguns dobramentos modernos. Então, galerinha, volta pra cá, apareci. Opa! De novo aqui. Então, olha só. A tundra, ela é uma vegetação característica como sendo de 3 meses no ano, que é uma vegetação tipicamente de permafrost, ou seja, o solo congelado, formado apenas por musgos e líquens. Beleza? Segunda vegetação que nós vamos falar é a floresta de coníferas. Coníferas, como vocês veem aí nas árvores, as árvores são formatos assim de cones. Então são folhas acicofoliadas, são folhas fininhas. E por que elas têm esse formato aí de cone, guarda-chuva? É uma forma de proteção porque o extrato arbóreo não é em forma de copa de árvore. Porque se fosse em forma de copa, quando ocorresse a precipitação de gelo ou de neve, essa copa ficaria pesada e o tronco quebraria. Então, não seria uma boa se essa vegetação, a sua paisagem fitogeográfica, ela fosse em forma de copa. Por isso que ela é formato ali de guarda-chuva, justamente para que ela possa abrir, dividir quando ocorrer a precipitação de neve. Nós estamos falando de áreas frias, floresta de conífera, de taiga, boreal, são tipicamente de áreas frias do planeta, beleza? Galera, além, claro, da floresta de coníferas, que é considerada uma floresta com baixa biodiversidade, ela não tem uma diversidade de espécies, você não tem uma heterogeneidade de espécies, você tem uma baixa biodiversidade, você tem, na verdade, uma característica bem comum com a floresta temperada.
A diferença é que a floresta temperada você consegue perceber as 4 estações do ano, bem mais presente. Percebe-se lá o verão, o inverno, o outono e a primavera. Principalmente o outono na floresta temperada, como vocês veem aqui, as florestas temperadas, tem como característica caírem as folhas justamente no período do outono. O outono, as folhas caem. E, obviamente, na primavera, você vai ter o desabrochar das flores. É o momento que você vai ter uma explosão ali de flores, de angiospermas, porque você vai ter um momento estacional favorável para essa proliferação. As 4 estações do ano são marcantes na floresta temperada. Então, nós já vimos a tundra, que é bem no extremo norte. Depois nós temos a boreal, coníferas ou taiga. E após nós vamos ter a floresta temperada, como vocês estão vendo aqui, né? Vocês percebem muito a floresta temperada, né? Em filmes de terror, aquela, né? Tem lá uma pessoa correndo, alguém querendo matar. A floresta é esparçada. As árvores, há um espaço entre outros. Não é aquela floresta densamente fechada. É uma floresta espaçada, beleza? Ela é, em algumas características, acicofoliadas. E também são folhas decíduas. O que são folhas decíduas ou folhas caducas, caducifólias? São folhas que, em determinadas estações do ano, destacadamente o outono, as folhas caem. Por isso que nós dizemos que é uma floresta, é uma vegetação caduca, porque as folhas caem no outono. Tundra, floresta, floresta de coníferas taiga ou boreal e a floresta temperada, beleza? Galera, outra floresta também importante é essa aqui, ó, que nós vamos falar, que é a floresta tropical. Em alguns conceitos é também chamada de pluvial. Quando a gente estiver falando basicamente sobre os biomas brasileiros, nós vamos ver que existe a floresta amazônica e a Mata Atlântica que está enquadrado como floresta tropical. O próprio nome já diz, é óbvio que é uma floresta influenciada pelo clima tropical. Como características dessas florestas, ocorrem chuvas abundantes. Então, em regiões tropicais, em regiões de florestas tropicais, eu tenho muitas chuvas. Então, como é o aspecto fitogeográfico, mórfico dessa floresta? Ela é uma floresta latifoliada. O que seria uma floresta latifoliada? Acicofoliada, folhas finas. Latifoliada seria uma floresta de folhas enormes. Nós temos florestas que são higrófilas, ou seja, são aquelas florestas que são muito úmidas, né? Nós temos florestas que são xerófitas, que são florestas que têm quase ou nenhuma umidade, são baixas umidades. A gente vai falar um pouquinho sobre a vegetação desértica, as vegetações de clima semiárido, ou seja, baixíssima pluviosidade. E nós temos as florestas tropófilas. Que são tropófilas? São florestas que têm o meio termo. Horas estão com umidade e horas estão sem umidade alguma. A floresta tropical, em boa parte dela, é higrófila, ou seja, uma floresta muito úmida, que tem muita água. A Amazônia, a floresta do Congo, são florestas com folhas enormes, por terem rios caudalosos. A floresta amazônica tem o rio Amazonas, os seus afluentes, né? O Rio Negro, Solimões, o rio Congo na África. São florestas com folhas, ou seja, com paisagens mórficas de folhas enormes. Então nós vamos ter nas florestas estratos arbóreos, estratos arbustivos e estratos herbáceos, que seriam ali as gramíneas. Beleza? Então, basicamente, nós teríamos essa distribuição nas florestas tropicais ou equatoriais no mundo. Abaixo, nós teríamos a vegetação de campos. Beleza? A vegetação de campos, que seria essa vegetação abaixo aí que nós estamos destacando, certo? Essa floresta, ela é também chamada de pradarias. Então, observe aí no sul do Brasil, na região sul, no extremo sul da América, você vai destacar a vegetação de campos, a vegetação de pradarias. Ela é geralmente uma extensa planície e você vai ter geralmente uma carpinarama, que é justamente esse grande capim, essa vegetação. Ela não é muito diversificada. Os solos dessa região, principalmente no sul,
são solos bastante férteis. É por isso que a savana ela sofre bastante agressão, principalmente para a produção da pecuária. Ela é muito utilizada, essas planícies, para pastagens. Então é uma vegetação que sofre sérios impactos ambientais. Quando a gente vai trabalhando sobre meio ambiente, a gente vai ver, por exemplo, como esses biomas estão sendo afetados pelo desenvolvimento, né? Destacadamente a gente vai ter, por exemplo, as savanas brasileiras, o Cerrado, a gente vai falar daqui a pouco, e a gente vai ter, por exemplo, a Mata Atlântica pela ocupação, né, da urbanização. Mas são florestas que sofrem impactos. A vegetação de campos, pradarias, ou também chamada de pampas, não é diferente. Sofre vários impactos ambientais e muito por conta da expansão pecuarista, beleza? E aí, galera, nós teremos a vegetação desértica, né? Ou seja, são vegetações xerófitas. O que seriam vegetações xerófitas? São vegetações que não conseguem, não são áreas que não tem muita chuva, não tem muita pluviosidade. E elas conseguem armazenar água dentro dela. O cactus, por exemplo, né? O mandacaru, né? Tão cantado ali, né? Pelo Gonzaga, né? O mandacaru quando flora, né? O sinal que a chuva chega no sertão. Porque, por exemplo, o sertão, que é uma paisagem aproximada com a paisagem, é uma paisagem desértica, é um clima semiárido, é um clima árido, como por exemplo o Sahel, mas é uma vegetação semiárida, é uma região de transição, é um ecótomo. A vegetação desértica do semiárido é o quê? São vegetais que tem dentro deles água. É uma vegetação que nós chamamos de sucosa. Dentro deles tem suco, tem água. Você quebra o cacto, você vai ver água. São vegetações xerófitas. Ao invés de folhas, nós já vimos que na floresta pluvial as folhas são enormes. Na floresta pluvial, tropical, as folhas são enormes. Por quê? Chove muito. Então, numa vegetação xerófita, num ambiente xerófito, você não vai ter muitas chuvas. Então, você não pode ter muitas folhas. Então, ela é uma floresta que, ao invés de ter folhas, ela tem espinhos, ok? Então, por isso que a paisagem do bioma desértico, ele tem, ao invés de folhas, você vai ter espinhos. Porque as folhas servem justamente para haver a transpiração. Por onde é que as plantas transpiram? Pelas folhas. Na Amazônia tem um processo chamado evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É a forma com que as folhas, os vegetais, transpiram. Essa grande umidade vai contribuir para a quantidade enorme de chuvas nessa região. No Nordeste, ou por exemplo em áreas áridas, nos desertos, o Saara, que é um dos maiores desertos do mundo. Bota a imagem do deserto aí do Saara, produção, pra gente. Olha aí, o Saara, que é o maior deserto em extensão territorial do mundo, ele também sofre com a expansão humana. Então há impactos. E aí, galera, existe o processo da desertização, que é um fenômeno natural, e existe o processo da desertificação, que aí é o homem atuando, desviando o curso de rio, agredindo o rio, assoreando, contribuindo para que não haja pluviosidade. Então, existe uma desertificação. E aí vocês percebem o Sahel, coloca o mapa aí, produção, aqui, o mapa. Então, vocês percebem aqui o mapa, vocês vão perceber que existe essa região onde a seta vai apontar, que fica o continente africano, onde fica o Saara, e vocês estão percebendo que indo em direção a leste, nós temos no Oriente Médio o Sahel. Essa região aqui do Sahel é onde está a transição do Saara para o Oriente Médio, para Israel. Por isso que nós chamamos de Sahel. Então essa vegetação ela fica toda deserta. Essa região no mundo é chamada de Cinturão da Miséria. Por que Cinturão da Miséria? Porque tem muita pobreza nessa área e nós temos um grande problema relacionado a problemas hídricos. Claro que Israel, né, resolve muito isso, né, criando os chamados kibbutz. Nós vamos ver isso em agricultura, que são os kibbutz israelenses, que servem muito para que eles possam produzir gêneros alimentícios dentro de Israel. Mas para vocês perceberem quão é complicado essa vegetação. É uma vegetação extremamente carente de água. Por isso que ao invés, claro, das folhas, elas vão possuir espinhos. Então, galera, em biomas, os principais biomas vocês não podem esquecer da tundra, da floresta boreal, que é também taiga ou conífera, floresta temperada, a floresta tropical, que também recebe o nome de pluvial,
as savanas ou cerrado no Brasil, nós temos a vegetação de campos, que é as pradarias, e nós temos, é claro, a vegetação desértica, são as florestas, as xerófitas, são as vegetações com baixíssimos índices pluviométricos. Espero que vocês tenham entendido. Depois nós vamos fazer uma aula só especificamente sobre vegetação brasileira. Forte abraço, até a próxima!